Olá, amigos ouvintes da Divulgar, como vamos? Todos bem? Hoje, na revista do Reformador, abril de 2014, nós vamos fazer uma reflexão com o título Em Espírito e Verdade, de Richard Simonetti. Está na página 30, 31 e 32. É um texto bem extensivo, mas de uma explicação, porque Richard Simonetti ele conta histórias, né? Ele não escreve com naturalidade, ele cria situações, ele imagina histórias ou vivencia e coloca para a gente os exemplos. Vamos ver o que Richard Simonetti tem para a gente hoje? Começando, em espírito e verdade. Não obstante a ênfase que Allan Kardec deu ao aspecto filosófico, entre parênteses o livro dos Espíritos, e científico, entre parênteses o livro dos Médios, do Espiritismo, no dia 29 de abril de 1864, o movimento espírita, surpreendido com a publicação O Evangelho segundo o Espiritismo. Tratava-se de um estudo da moral evangélica, à luz dos princípios doutrinários, a ressaltar as consequências religiosas da doutrina, ou, se preferir, a apresentá-la como uma religião. Eu, particularmente, não chamo o Espiritismo de religião, eu digo que é uma doutrina, porque é uma doutrina de ensinamentos. Na abertura, a máxima que seria uma das bandeiras do Espiritismo, ele escreve assim: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. A bandeira que ele abriu, a máxima que ele abriu na bandeira do Espiritismo foi esse parágrafo. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. A afirmativa importante que merece nossa apreciação: há dois tipos de fé. A que exprime confiança plena, tenho fé em Deus. Estou dizendo que tenho absoluta certeza de que estarei sempre amparado pelo Senhor do Universo. Pode cair o mundo, nada me abalará. O codificador certamente não se referia a esse tipo de fé, porquanto ela mora no coração e não no cérebro. É uma adesão do sentimento, não da razão. Por isso pode ser encontrada em todas as classes sociais. Conta Ramiro Gama no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que certa feita, no início de sua atividade, ainda em Pedro Leopoldo, o médium foi procurado por uma jovem. Abatida e febril falou: estou tuberculosa. O médico receitou um medicamento que devo tomar durante 1 mês. É muito caro e não tenho dinheiro, venho pedir sua ajuda. Chico, família numerosa e pobre, emprego modesto, lamentou: infelizmente não tenho como atendê-las hoje e meu pagamento vai demorar. Como você deve tomar a medicação? Ela respondeu: de manhã e à noite. Aí Chico falou: então faça o seguinte: divida a receita em 60 pedacinhos. No horário recomendado, coloque um deles em um copo com água e peça a Maria, mãe de Jesus, mãe espiritual da humanidade, que lhe derrame suas bênçãos e tome com fé. Gente, vocês tenham certeza absoluta que eu vivenciei isso uma vez. Meu filho terceiro, ele tinha crises violentíssimas de asma quando criança. E um dia cheguei do trabalho, cansada, já às 7 horas da noite, e eu nunca tive carro. Ele estava com crise de asma.
estava chovendo. E eu, como fazer para chamar um táxi? Eu morava num bairro que para chegar até a avenida eu andava muito. Não dava para sair com ele debaixo de chuva para ir pegar um táxi na avenida. E aí eu peguei um colchonete, botei no corredor, que tinha a sala, tinha um corredor para entrar para os quartos. Disse, meu filho, botei um copo d'água perto da gente, disse, nós vamos rezar. Vem deitar aqui com a mamãe. Eu me emociono. Nós vamos rezar. Você vai tomar esse copo d'água e você vai dormir bem. Amanhã de manhã, quando a chuva passar, nós vamos para o hospital. Eu não tinha noção disso, do que era o espiritismo. Nunca nem tinha ouvido falar. E nós rezamos o Pai Nosso, a Ave Maria, o Anjo da Guarda. Eu ensinei para todos eles ensinaram para seus filhos hoje, meus netos sabem, eu sou o Anjo da Guarda. E ele tomou a água e dormiu a noite inteira. E de manhã eu levei ele no hospital. Eu vivenciei. Continuando. A enferma agradeceu e partiu. Passado um mês, retornou ao centro, feliz e saudável. Segui seu conselho, Chico. Pedi o socorro de Nossa Mãe Santíssima, engoli os pedacinhos da receita com a água abençoada por ela e estou curada. A fé move montanhas. Essa era a fé que movia as pessoas beneficiadas por Jesus. Uma força que vinha do coração, capaz de transportar montanhas. E por isso dizia-lhes o Mestre, a tua fé te salvou. E há a fé como adesão a um princípio religioso. Qual a sua fé? Perguntamos a alguém. Sou católico. Quando Kardec proclama que fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão, estava referindo a esse tipo de fé, uma confissão religiosa, e não a religião que você pertence. Qual a sua fé? Sou católico. Sou evangélico? Sou espírita. Qual a minha fé? Minha fé é em Deus. E ao contrário da primeira, esta mora no cérebro, não no coração. Pede adesão da razão, não da emoção. Com um detalhe, quanto maior a cultura do profitente, mais racionalidade exigirá dos princípios da sua crença. E aí mora o problema. Eu costumo dizer que, logicamente, toda regra tem suas exceções, mas quanto mais inteligente, menos fé e mais ateu. Continuando. As religiões, em geral, são especulativas. Os teólogos imaginam qual a finalidade da existência humana. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? E enveredam pela fantasia que afasta as pessoas habituadas a raciocinar. Uma professora, mulher culta e inteligente, procurou o pároco da igreja que frequentava. Padre, gostaria que o senhor explicasse para a minha tranquilidade porque meu filho, meu adorado filho, nasceu com síndrome de Down. Por que ele? Por que não o filho da minha irmã, ou da minha vizinha, ou de outra pessoa qualquer? O sacerdote falou com sabedoria. Exaltou o carinho e a interação que há entre a mãe e o filho nesta situação. Crianças especiais, minha filha, falou o pároco, fazem mães especiais, que as doam, que se dedicam ainda mais aos rebentos, carentes de seu afeto, de seus cuidados. É algo sublime. Finalizando, acentuou. Quanto à sua dúvida, sinto muito, mas não tenho resposta. A Deus pertence. Então, quando nós temos um filho que tem algum problema, algum desvio, alguma questão, alguma deficiência, alguma dificuldade cognitiva, a gente reclama. Por que meu filho nasceu assim? Tem mãe que nem aceita. Tem mãe que não aceita.
E quando descobre na gravidez que a criança tem algum problema, manda retirar, manda abortar. Não sabendo a dádiva que Deus está colocando na sua mãe, você ser uma mãe especial, você ser uma mãe de amor, uma mãe de sabedoria, mães especiais que dão o seu carinho com mais afeto, com mais cuidado para o seu filho. E aí eu digo, a gente precisa agradecer essas benéficas que Jesus coloca no nosso caminho. Aí o pessoal diz assim, esse pessoal espírita é tudo doido, gosta de sofrer, gosta de ter problema. Não. Esse pessoal espírita, que é chamado de tudo doido, tem consciência de que tudo que cai no nosso caminho é responsabilidade nossa. É compromisso nosso. Continuando. Foi honesto, porquanto, se não admitirmos a lei da reencarnação e a lei da causa e efeito, será impossível conciliar a justiça divina com situações dessa natureza que eu acabei de falar. E por isso, quando Kardec fala que fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face, está se referindo a uma crença religiosa, sim, alicerçada em argumentos sólidos e demonstração experimental. Uma fé capaz de encontrar explicações para qualquer situação humana, de maneira que nunca percamos a convicção da presença, providência e providência divina. Voltando ao assunto dos nossos filhos especiais, qual é a mãe e quando recebe, que tem uma noção de vidas reencarnatórias e que recebe um filho com um sintoma diferenciado, ama essa criança com tanto fervor que até sufoca a criatura. O amor parece que transborda, transcende. Eu vejo isso na minha filha com meu neto, que é autista. A família toda, ele viajou esses dias, foi passar uns dias fora com a namoradinha. Foi um chororô danado, pai, mãe, irmão, tudo choraram. Quando ele chegou foi do mesmo jeito, aquela alegria foi tão grande que todo mundo chorou. Coisa mais linda do mundo, quando ela me mandou as fotos, meu Deus do céu, o amor transcende, o amor transborda, sai por todos os poros. E ele é um homem zarrão de 19 anos, que tem 4 metros de altura. E todo mundo é alucinadamente apaixonado por ele. Todos nós na família. Mas os que convivem com ele diariamente. Nossa Senhora, quando ele se ausenta, os menores, os pequeninos choram de saudade. Não querem que ele vá. É o amor. É o amor. Continuando. Se em princípio o codificador evitou situar o Espiritismo como tal, foi porque, por deturpação, o termo religião está associado ao culto exterior. Esse sistema tende a ressaltar a importância da aparência sem cogitar da vivência. É a presença física nos templos com a ausência da consciência. Os templos estão cheios. Mas a pergunta, será que todos que estão dentro do templo estão no templo de verdade? Ou estão só lá fisicamente? E a cabeça já está, daqui a pouco, quando eu sair daqui, eu vou para a festa, eu vou tomar uma cervejinha, eu vou para tal lugar. Deixa eu assistir essa missa aqui rapidinho, porque eu tenho que viajar. Contrição, zero. É o que fala aqui. Presença física nos templos, com a ausência da consciência. Continuando. O que teria levado Kardec a mudar sua postura, publicando um livro que fatalmente situaria o Espiritismo como religião? Para responder essa pergunta, basta ler as mensagens mediúnicas inseridas no livro que ele denomina Instruções dos Espíritos. São perto de 100 selecionadas para publicação, dentre um número bem maior, conforme está na introdução. Essas mensagens, em sua totalidade, apresentavam comentários evangélicos
e significativamente, em vasta maioria, foram recebidas após a publicação do Livro dos Médiuns em 1861. Muitas são assinadas por grandes vultos do cristianismo, como Santo Agostinho, São Luís, São Paulo, São Vicente de Paulo, Cáritas, Erasto, Pascal, com uma visão do Evangelho ampliada pela conceituação espírita. Não há como negar que aquelas dissertações sobre os textos evangélicos estão indelevelmente associadas à religião. Da mesma forma que é impossível ler um diálogo de Platão sem considerar que estamos entrando no terreno da filosofia. Ou um texto sobre experiências de Lavoisier, sem reconhecer que estamos falando em ciência. Imagino Kardec ante aquela profusão de textos originários de várias fontes que remetiam ao Evangelho. Era evidente que os mentores espirituais da codificação estavam sinalizando ser indispensável destacar o aspecto religioso do Espiritismo. A conclusão é óbvia. Se com o Livro dos Espíritos Kardec apresentava a filosofia espírita e com o Livro dos Médiuns a ciência espírita, em O Evangelho segundo o Espiritismo estavam as bases da religião espírita. Uma religião abençoada, o Consolador prometido por Jesus, sem ritos e sem rezas, sem ofícios e oficiantes. Um ato de adoração realizado na intimidade da consciência, como propunha o mestre ao comentar que a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. E essa foi mais uma reflexão que nós escolhemos para dividir com vocês, o Espírito e Verdade, da revista O Reformador. Mais uma vez agradecer a todos a audiência, né? Nós já vamos para 155 leituras no ar, graças a vocês, né? E eu peço que não deixe de colocar o seu like, colocar as suas críticas, né? Também os elogios, por que não? Não é verdade? Mas as críticas são muito importantes. Opiniões, sugestões, volto a dizer, se você tiver alguma questão que queira ouvir mais informações sobre ela, coloca lá para mim, Wanda, busca essa questão tal, e vamos conversar sobre ela nas tuas reflexões, que eu farei com todo prazer. Tá bom? Fiquem todos com Deus, Maria Nossa Mãe Santíssima, Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.